Mateus capítulo 25. Eu quero ler com você o versículo 1 em diante. Nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao verso 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, repita comigo, as prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Você pode repetir? Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, mais forte. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito, ministrando aos nossos corações e gerando, Senhor, em nós a edificação necessária para que possamos, Senhor, ser aptos, encontrados aptos, Senhor, conforme a Tua vontade. Oramos, Pai, pelo despertamento espiritual de cada um dos Teus filhos, que estejam, Senhor, dormindo. Sim, Pai, te pedimos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos. Seja o Teu nome glorificado. Eu oro assim por toda a igreja e também a igreja espalhada pela face dessa terra. Oramos, Pai, pedindo misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto bíblico é Jesus falando aos discípulos sobre a necessidade de vigiar, de estar atento para a vinda do Filho do Homem. Esse sermão de Jesus começa no capítulo 24, a partir do verso 1, aonde ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre as coisas do fim. E ele diz que assim como as coisas devem acontecer, ele dá uma lista das coisas que devem acontecer. E ele declara também que ninguém sabe o dia da vinda, nem ele, nem ninguém absolutamente, somente o Pai sabe o dia em que haverá o fim de todas as coisas com a vinda do Senhor. Então, o texto bíblico declara, ele reforça a necessidade de vigiar por pelo menos 3 parábolas. Eu estou dizendo 3 porque são 3 aqui citadas: a parábola dos servos, verso
capítulo 24, versos 45 ao 51, mas nós temos uma outra parábola de um versículo só, que está aí no verso 43. Mas parábolas longas são pelo menos 3. E o capítulo 25 carrega outras 2 parábolas, qual nós já lemos a primeira do capítulo 25. Pense, Jesus dá pelo menos 4 ênfases sobre a necessidade de vigiar. E em cada uma delas há uma característica específica. Na primeira, a parábola dos servos, a ênfase do Senhor está, nós pregamos na quarta-feira, a mensagem está disponível aí para você ver quantas vezes você quiser ver no canal da igreja. Você vai descobrir que a ênfase dessa parábola é que o servo fiel, ele recebe a ordem do seu Senhor de dar alimento aos seus servos, os servos do seu Senhor, e ele deve dar esse alimento no tempo certo, o sustento, o dinheiro, o pagamento necessário para o sustento deles. E o texto diz também que o servo infiel, ele vê que o seu senhor tarda, então ele se aproveita dos bens desse seu senhor para proveito próprio, e ele despreza os seus conservos e os maltrata. Nós terminamos lendo o episódio onde os discípulos não conseguem expulsar o demônio do filho de um homem, que ao se aproximar de Jesus, ele pede: ajuda-me, Senhor. E ele explica para Jesus: os teus servos, os teus discípulos, aliás, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Então Jesus olha para os discípulos e diz a eles que eles faziam parte de uma geração incrédula e perversa. Incrédula porque logo na mesma passagem ele diz aos discípulos que eles não tinham fé suficiente para expulsar aquele demônio. E ele também destaca que aqueles espíritos que estavam no rapaz só se expulsaria se a pessoa estivesse. Determinadas castas só se expulsam com jejum e oração. Eu quero lembrar aqui um princípio que nós devemos ter para ler os evangelhos. Quando Jesus falava com os discípulos, em sua mente, em seu coração, estava a lembrança dos textos do Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento que declaram, em resumo, o que é o jejum. O jejum é a declaração de que a minha bênção recebida por Ele, seja o perdão dos meus pecados, seja a busca intensa por algo específico necessário que só Deus pode conceder, somente isso deve ser levado em consideração. Eu não levo em consideração a roupa que visto, tanto é que eles se vestiam de pano de saco. Eu não levo em consideração o alimento para o corpo, e um dos maiores exemplos disso, conforme tenho citado, é o momento em que Nínive ouve a palavra. Eles se arrependem dos seus pecados, e a Bíblia diz que eles se arrependem no pó e na cinza. Você vai ler o texto: eles vestem roupas de pano de saco, abrindo mão de todo o conforto das vestes. Por exemplo, o rei vestindo vestes de pano de saco era uma declaração que ele repudiava tudo quanto lhe proporcionava o bem-estar para receber o perdão de Deus. Só há um projeto da parte de quem estaria jejuando: o nome do Senhor ser exaltado. No caso dos ninivitas, por meio do arrependimento dos seus pecados, somente assim eles poderiam obter a vida. E de fato receberam. Deus perdoou os seus pecados. Muito bem. Mas ele diz também oração e jejum. A oração endereçando a Deus a minha petição. Na mente dos discípulos, Jesus estava confrontando, pois no mesmo texto
você vai encontrar no contexto dessa passagem, você vai encontrar os discípulos altivos, discutindo entre eles quem era o maior no reino de Deus. Sim, meus irmãos. Então, naquele episódio, o qual nós lemos na última mensagem, nós estamos vendo a clara evidência de que os discípulos haviam recebido autoridade para expulsar demônios, eles haviam recebido autoridade para pregar a palavra, e eles naquele momento não puderam ajudar aquele senhor com seu filho. Nós precisamos atentar muito bem para o que Deus nos deu para fazer e o que recebemos dele. Se você tem um chamado para ministrar a palavra, você deve cumprir esse chamado. Se você tem um chamado específico para ser uma pessoa que está orando de uma forma geral mais do que os outros, você deve cumprir a obediência à voz de Deus, ao chamado de Deus. Então, nessa segunda parábola das 10 virgens, o Senhor começa declarando algo que ele já havia falado antes. Note, nos versículos 41, por exemplo, aliás, vamos ler a partir do versículo 40, capítulo 24, verso 40. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Como assim? Na vinda do Senhor, haveria quem ficasse e quem seria levado. E agora na parábola, veja, versículo 1 do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Veja, Jesus está mais uma vez usando a mesma figura, do meio a meio. A ênfase aqui não é quantidade, mas é o fato de que haverá quem será buscado, quem será recebido, e haverá quem ficará, será deixado. Então, o texto declara, baseado, a parábola que Jesus aqui conta, ele utiliza do contexto de Israel. Havia nos casamentos como que uma caminhada junto do noivo, aonde um grupo de moças virgens caminhavam ao redor do noivo, celebrando que ele iria encontrar-se com a sua noiva. Jesus aqui, ele utiliza desse formato onde essa cerimônia de matrimônio acontecia. E as virgens preparadas, elas esperam o noivo para então caminhar com ele, e estão com lâmpadas, pois se a vinda dele acontecesse no período da noite, elas teriam como então caminhar livremente. Porém, 5 levam consigo combustível para as lâmpadas, e 5 não levam absolutamente além somente das lâmpadas. O versículo diz, no verso 3, as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Eu quero aqui, é claro, você pode pensar aqui claramente, né, que o azeite aqui simboliza o Espírito Santo, enfim, que somente mediante o Espírito de Deus haverá iluminação, haverá luz e haverá capacidade de caminhar para receber o noivo. Sim, você já deve ter ouvido pregação a respeito disso, mas eu quero dar ênfase que há uma mensagem aqui. E é claro, no final está o propósito que Jesus está contando essa parábola. Qual é o propósito? O versículo 11 e 12, por gentileza. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Onde estavam as 5 prudentes? As 5 prudentes, elas entraram e estavam junto com o noivo, na festa do casamento. E elas agora já não estão mais no ambiente externo. Note, o propósito da parábola está em declarar que você pode ter uma multidão com o mesmo propósito, esperar o noivo, mas denunciadamente Jesus está aqui falando, está denunciando que ainda que o propósito é o mesmo, ele não reconhece aqueles que são imprudentes. O que é a imprudência ou insensatez? Você vai encontrar a tradução falando de imprudentes e insensatas. Na minha tradução é insensatas. Ou seja, aquelas que não sabem a diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que devem fazer corretamente. Veja, elas levam as lâmpadas, mas sem azeite. Afinal, para que serve uma lâmpada sem azeite? Meus irmãos, seria semelhante toda a estrutura que temos aqui. As lâmpadas, o equipamento de som, sem energia elétrica, serve para quê, meus irmãos? Para nada. Para nada. Por quê? Eu tenho que pensar no objeto, mas aquilo que faz o objeto ter sentido. Uma lâmpada era um objeto que só tinha utilidade se tiver o azeite. E elas têm a lâmpada, mas não levam o azeite. Então aqui nós podemos entender que Jesus está dizendo: no meio daqueles que professam o meu nome, há pessoas que não estão preparadas para vir ao meu encontro. E a esses o Senhor não os conhece. Eu quero lembrar que essa palavra não os conheço, Jesus repete ele mais uma vez no texto mais à frente, quando no juízo: para trás de mim, malditos. Por quê? Porque eles caminhavam distantes do propósito. Ele não os conhece. E conhecer aí é caminhar junto, andar aliançado. Tanto é, meus irmãos, que uma pessoa salva, o Espírito Santo vem habitar dentro dela. E ela, quebrantada agora mediante a conversão, ela abandona o pecado e abraça a santidade, que é andar com Deus. Então, eu quero dizer hoje à noite aqui, você pode estar declarando que quer encontrar com o noivo, e que naquele dia você entrará nas bodas do Cordeiro, na grande e última festa. Mas se você está na imprudência, na insensatez, que não combina com os salvos, uma pessoa salva, que tem o Espírito de Deus, que é conhecida pelo Senhor, e o Senhor, que ela conhece a Deus, e o Senhor a conhece, essa pessoa, ela entrará livremente, automaticamente. Mas aqueles que só querem encontrar com o Senhor, mas não são prudentes, não são sensatos, esses, naquele dia ouvirão: eu não os conheço. Eu não os conheço. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras,
Um será levado, outro será deixado. Dois estarão em tal lugar, mas só um será levado, o outro será deixado. Eu me lembro uma vez dando discipulado, aliás, isso aconteceu várias vezes, dando discipulado, e quando falava do plano de salvação e falava sobre as características de uma pessoa salva, eu falava com o objetivo da pessoa e que Deus a iluminasse para que ela descobrisse se ela é salva ou não. E eu tive não poucas vezes, claro, algumas poucas vezes que foi dado ênfase. Pessoas que eu comecei a dar discipulado e que não tinham experiência com Deus. E que elas mesmas descobriram isso por meio da busca ao Senhor e depois é que tiveram a experiência de salvação. Meus irmãos, nós podemos professar a fé, mas absolutamente ainda não conhecer o Senhor e, portanto, estamos inaptos para encontrar com Ele. O texto segue dizendo que demorou o noivo, verso 5, demorou o noivo e chegaram todos eles, demorou o noivo a chegar e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao encontro. Veja, era meia-noite. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as vossas lâmpadas se apagam, as nossas lâmpadas se apagam. Note, verso 9: as prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. Aqui claramente, porque alguém pode dizer assim: pastor, esse pessoal não é crente. Esse pessoal não é crente. Essas 5 prudentes, já que elas são servas de Deus, na figura da igreja, não era para compartilhar com quem não tem. Não estou entendendo nada, né? A pessoa vai dizer. Entenda aí. Quando elas disseram, quando Jesus na parábola declara: não aconteça que falte a nós e a vós. O que elas estavam declarando? Que elas, quando saíram com as lâmpadas, calcularam a provisão da quantidade do azeite. E elas tinham o suficiente para o uso próprio, mas se entregassem aquelas outras, no meio do caminho da caminhada junto ao noivo, poderia faltar o azeite para ambas. Eu quero dizer, meus irmãos, que antes da vinda do Senhor, que a parábola dá a entender isso, nós vamos ouvir que a vinda dele está próxima. Ouçam, ele está às portas. E haverá sim pessoas querendo se apressar para se preparar, mas já não será possível. Sim, meus irmãos, Jesus incluiu na parábola que há um alerta que será ouvido pelas prudentes e pelas imprudentes, mas só terá capacidade de acompanhar o ritmo do noivo quem está preparado. Não é só querer, e aqui não corra não, você precisa ouvir. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que Deus tem, com sua misericórdia, entre aspas aí, tá, irmãos, se adequar à fraqueza nossa e compreender. E na mente da pessoa haverá salvação no final para todo mundo. Não é o que a Bíblia diz.
A Bíblia deixa claro que haverá pessoas que vão povoar o inferno. Eu me lembro de um pregador que hoje se encontra desviado. Na igreja dele pode tudo. Ele um dia pregando sobre o inferno, ele disse que a maior vingança de Deus é que o diabo, na hora final que ele for condenado e lançado no inferno, o inferno estará vazio e só haverá os demônios. Naquele dia eu fiquei pé atrás com esse pregador. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra. E que naquele dia do juízo, ele vai separar o joio do trigo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que os pregadores têm que pregar bonitinho, que não pode magoar. Nós estamos vivendo um tempo que, se a igreja não tiver trabalho com criança, eu já ouvi essas histórias. Olha aquela igreja ali, tem trabalho com criança? Não. Como que a pessoa dizendo, se não tiver, eu não vou. Aí eu pergunto, a ênfase é o Senhor ou é o que a igreja pode oferecer como benefício pessoal? Meus irmãos, o que nós temos de maior valor é a palavra de Deus. Jesus mesmo declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda, complete aí, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você que na véspera da vinda do Senhor, ouvirá sim o grito: aí vem o noivo. No entanto, quem não conhece a Deus e não é conhecido por Ele, não adiantará correr para tentar resolver o prejuízo. O texto diz, versículo 8: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. E aí vem a resposta, o versículo 9 que já lemos, e o verso 10 diz: tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, veja, mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Meus irmãos, uma das características de uma pessoa que anda com Deus é que ela vai crescendo cada dia mais no conhecimento de como é o Senhor, quem é o Senhor. Entenda, se você conhece a Deus, você sabe que não é de qualquer jeito que você anda na presença dEle. Eu estava explicando, foi um dia muito feliz na classe de batismo, onde eu fiz o desenho ali do templo, e eu fui explicar todo o processo do sacrifício, como é que era para ser perdoado. E expliquei o átrio, sobre o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E aí no final eu expliquei para eles, eu disse: olha, sabe por que desse trabalhão? Deus tinha uma mensagem para o povo de Israel. Não é de qualquer jeito que se anda na presença de Deus. Não é de qualquer forma que se aproxima de Deus. A mensagem para nós que estamos vendo a Escritura e lendo a Escritura, que precisa ecoar na nossa vida, é que não é de qualquer forma. Nós temos a mensagem lá fora, né? Você já deve ter ouvido que Deus é amor e tal. Até no período do carnaval tinha lá um crente dizendo: olha, essa música aí e tal,
ela fala de amor, então Deus está aí nessa música. Aí as pessoas esquecem, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira, sim. E a Bíblia diz que Ele é amor. Ele não tem muito amor, Ele é amor. Mas esse Deus que é amor, Ele é amor e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note, não é o amor de receber a pessoa em pecado e ela permanece em pecado. Não, não. Mas é o amor que Ele pagou o preço para o perdão dos pecados de todo pecador, manifestando o seu amor, dando o seu Filho para o quê? Para que eu e você fôssemos recebidos por Ele. Jesus pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Note, esse amor deu a nós o acesso a termos uma nova vida. Portanto, não podemos confundir que Deus é amor e nos aceita como estamos para permanecer como estamos. Ele nos recebe quebrados, sujos, lamacentos do pecado. Mas Ele nos limpa com o sangue do Cordeiro, para vivermos conforme seu Filho. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Jesus está às portas. Como está a sua vida? Você é imprudente, meu irmão? Você é insensato? Você não sente nenhum tremor quando dá mau testemunho, quando fofoca do seu irmão, quando você deixa de obedecer e sabe que está desobediente, sabe que está escandalizando pessoas e você não tem temor nenhum? Meu irmão, duvide da sua salvação se você está caminhando assim. Quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram crentes, aliás, que eram desviadas, aí quando eu tocava no assunto, e eu dizia, olha, mas o que Jesus lhe fez para você ter deixado ele? A pessoa baixava a cabeça, cheia de temor. Mas o contrário também eu já vi. Pessoas altivas, dizendo, eu já fui da igreja, e aí começa a metralhar. Talvez nunca soube quem é o Senhor. Eu estou dizendo talvez, porque tem uma ou outra exceção de alguém duro de coração, que sabe que está errado e ainda continua. E quando está sozinho, sofre, porque sabe que está errado. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Eu quero dizer para você que você precisa zelar pela sua vida. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, eu descobri que eu não tenho experiência com Deus, não sei quem é Deus. O que eu faço? Claro, eu estou resumindo, foi bem mais longa a conversa. E eu disse, leia a palavra de Deus, pedindo a Ele que Ele abra o seu coração, que Ele ilumine sua mente, porque só Ele pode livrar você dos seus pecados. Quando que isso acontece, irmãos? A pessoa consegue contemplar os seus próprios pecados. E ela, somente aí, ela consegue caminhar em santidade. Porque enquanto não houver essa experiência, ela vai andar conforme a religião. Ela vai andar conforme ela entende que é. Quando ela fecha os olhos, ela não vê Deus, ela não vê o trono, ela não consegue. Quero deixar claro, irmãos, a fé dos outros e a má conduta de ninguém vai determinar a nossa fé. O maior exemplo disso é quem? Jesus Cristo. Ele tinha rodeado dele, ele tinha muitas vezes uma multidão que queria matá-lo, mas ele continuou firme. Então, se você é daqueles que qualquer besteirinha você está pensando em deixar o caminho, você também tem que rever se você é salvo. Porque haverá lutas e tribulações, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
você vai encontrar pessoas de cara feia para você, você vai encontrar pessoas com raiva de você, você vai encontrar gente que vai fazer por onde até perseguir você. Mas sua fé está em Deus, seus olhos estão em Deus, e é Ele que conduz você. Você pode fraquejar, pode passar por fraquejar sim, mas não permanecerá no fraquejo, porque Deus te ama e é com você. Conforme foi dito hoje, a Daiane falou muito bem, meus irmãos, nós podemos passar crises diversas, mas não vamos permanecer. Pode durar uma noite, pode durar um mês, pode durar um ano, mas acaba. Eu costumo dizer que até o dilúvio acabou. Foi 40 dias chovendo, mas passou. Essa luta que você está passando vai passar. E o Senhor vai fazer o sol brilhar de novo sobre a sua vida. Quando vier a chuva de novo, lembre-se sempre que veio chuva, mas veio sol. Em nome de Jesus, meu irmão. Então eu finalizo lendo com você o versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras vezes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, estou lendo de novo: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fique de pé no seu lugar. Eu pergunto nessa noite: você gostaria de declarar a sua fé? Você que está aqui hoje, pode ficar de pé, pode já permanecer em atitude de oração. Você que ouviu essa mensagem, o Senhor falou com você. Então ore agora, peça a Deus agora misericórdia. Mas eu pergunto a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, Ele já tocou o seu coração, você sabe que Ele te ama. Você que está aqui hoje, talvez afastado do caminho e precisa reconciliar com Ele, eu convido você agora a fazer uma oração reconciliando com o Senhor. Mas se você deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, faça uma oração agora, repita comigo: Senhor Jesus. Você que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa em Cristo. Dai-me o teu Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja reconciliar com Cristo, repita comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio agora. Eu agora peço perdão pelos meus pecados. Restaura a minha fé. Renova as minhas forças. Renova o Espírito Santo do Senhor em mim. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em oração, você que entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você.